Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, passagens por Estadão, Terra, também no Bola VIP, e diariamente trago aqui informações diárias sobre o tricolor paulista, apurações exclusivas, e a gente bate um papo bem bacana também sobre tudo o que rola, tudo o que acontece no tricolor paulista. Bora te deixar atualizado? Então, vamos começar a já trazer algumas informações sobre o São Paulo. São Paulo que finalizou a sua preparação para enfrentar o Corinthians no último sábado, né? O São Paulo fez todo o seu treinamento na parte da manhã pela manhã, e o Zubeldia já fez alguns ajustes ali em relação ao time, fez alguns trabalhos táticos, teve toda a questão do aquecimento, fez alguns trabalhos táticos, separou aí os grupos ali para fazer algumas atividades ofensivas e defensivas, bolas paradas e tudo mais. E aí ele já definiu basicamente o time que ele quer mandar para campo. E aí a gente conseguiu também algumas questões, algumas informações que a gente vai debater aqui um pouquinho sobre do que ele pode trazer para esse confronto. Tá bom? São Paulo enfrenta hoje o Corinthians, né, neste domingo, às 4 horas, lá no Mané Garrincha. Inclusive, o São Paulo não vai jogar no mês de outubro na sua casa, né, no estádio do Morumbi. Começa agora enfrentando o Corinthians no Mané Garrincha, e aí enfrenta o Cuiabá, aí tem a pausa para a data FIFA, que o São Paulo vai ficar ali cerca de 14 dias sem atuar, né? Joga contra o Cuiabá no dia 5 e volta para jogar no dia 20 contra o Vasco, então é um intervalo aí de 15 dias de um jogo para outro. E aí o São Paulo vai ter um tempinho aí para o técnico Zubeldia preparar o time, com certeza vai dar folga de 3, 4 dias para os seus jogadores ali após o confronto contra o Cuiabá, e ali vai continuar a sua trajetória no Campeonato Brasileiro. Então, Brasileirão com o São Paulo no Morumbi vai ser só no dia 13 de novembro, quando o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense. Então, é um pouco mais de um mês, aí um mês e meio, sem o São Paulo jogar em sua casa. A gente vai acompanhar se isso vai fazer diferença ou não na tabela de classificação nos próximos jogos do São Paulo. Já entrando um pouquinho sobre a provável escalação, o Zubeldia fez alguns ajustes, né? A gente pode trabalhar aí com pelo menos duas dúvidas. Eu até colocaria uma terceira dúvida ali, mas eu acho que essa é um pouco mais improvável, apesar de ter sido testada, que é o sistema com 3 zagueiros. O Zubeldia, né, testou novamente uma variação com o Sabino entrando no time titular, e aí quem acabou saindo do time nessa ocasião foi o Wellington Rato, e aí ele trabalhou com um esquema com 3 zagueiros em alguns momentos, mas não é o esquema favorito do Zubeldia. Acredito até que daqui em diante não seja um esquema que ele vai adotar com uma certa sequência, né, nas partidas. O Zubeldia não é um técnico que descarta completamente, né, os sistemas de jogos, tanto é que ele já trabalhou em algumas oportunidades com o sistema de 3 zagueiros, já variou bastante algumas questões quando ele achou possível e o recomendado trocar de fato esse esquema para 3 zagueiros, mas apesar de ele ter trabalhado no treinamento com esse sistema com 3 zagueiros, acho muito difícil ter continuidade, pelo menos aqui até o final do ano. Acho que ele vai, de fato, trazer outros esquemas, até porque tem o crescimento aí dos pontas, o Ferreirinha voltando, o Luciano nesse sistema não se sente também tão confortável em algumas situações de jogo, enfim. Acredito mesmo que ele tenha testado, não seja o esquema que ele vai levar em diante esse com 3 zagueiros. Mas caso aconteça, seria o Sabino o terceiro zagueiro. Acho que ficou meio que explícito, né, de que o Sabino é o reserva hoje imediato do Alan Franco, e o Arboleda talvez seja o seu zagueiro, o seu reserva imediato seja o Ferrarese. Acho que está bem consolidado. Os zagueiros que ele tem pela direita seriam, de fato, Arboleda, Ferrarese e Juan Trissoldi, e os zagueiros pela esquerda, o Alan Franco e o Sabino, lembrando que ainda tem o Igão e o Matheus Belém aí nas categorias de base. Outra possibilidade aí, essas duas possibilidades, já que o Zubeldia testou, que eu já acho mais viáveis, aquele de terceiros zagueiros, como eu disse, eu acho que não vai acontecer. Então, esses 2 jogadores que são até colocados como dúvida. Vamos trazer a escalação, a provável escalação, depois a gente debate? Então, a provável escalação do São Paulo para enfrentar o Corinthians tem Rafael no gol. A primeira dúvida, Igor Vinícius ou Rafinha. Arboleda, Alan Franco, Wellington, aí sem mistério. Luiz Gustavo e Bobadilha, mas o Marcos Antônio também pode pintar.
Lucas Moura na direita, Luciano e Wellington Rato na esquerda, com o Caleri sendo o centroavante. Esse foi o time que ele mais testou. Se a gente for pegar em comparação ao time que começou o confronto contra o Botafogo, caso o Rafinha fique no banco de reservas, teria essa alteração na defesa, a linha de meio campo, né, teria a modificação, talvez, do Marcos Antônio entrando, e lá no ataque, a volta do Luciano como titular e o retorno do William Gomes como reserva. Mas acredito que mesmo o William Gomes indo para essa reserva, hoje ele já tem uma bagagem, eu não diria uma bagagem, já tem uma consolidação de ser um jogador importante, coisa que ele não vinha sendo em outros momentos. Então, acho que hoje ele vira uma opção de segundo tempo, de mudar o jogo, de em alguns momentos ser titular. Acredito muito que agora já houve essa mudança de chave em relação ao William Gomes dentro do elenco do São Paulo. Vamos debater agora as dúvidas. Igor Vinícius ou Rafinha? O Zubeldia trabalhou com as duas possibilidades. Então, acredito eu até que seja uma transição natural até o final do ano para o Igor Vinícius se consolidar, retornar ao time titular de fato, se consolidar na posição, para em 2025 ele se tornar o titular absoluto com essa provável aposentadoria do Rafinha. Né? Mesmo caso ele não se aposente, que ele fique ali pelo menos mais 6 meses de renovação para terminar, acho que hoje já está bem consolidado que o Igor Vinícius será o titular. Vai haver essa passagem de bastão. Até que hoje o Igor Vinícius fisicamente está mais à frente, é um jogador que hoje tem uma juventude maior, o Rafinha já está chegando a 39 anos, então, mesmo que não aconteça para essa partida, essa mudança, o Rafinha vá para o jogo como titular, eu acredito que vai ser uma coisa natural. O Igor Vinícius vai roubar essa posição do Rafinha até o final do ano naturalmente. Então, a dúvida para o majestoso é entre Igor Vinícius ou Rafinha. O Zubeldia testou as duas possibilidades. A outra possibilidade foi a entrada do Marcos Antônio. Na atividade, o Marcos Antônio entrou tanto na vaga do Bobadilha, bem como na vaga do Luiz Gustavo. Então aí fica o questionamento, fica a possibilidade do que o Zubeldia vai levar para campo contra o Corinthians. O Marcos Antônio é um nome que agrada, por mais que muitos questionam, poxa, por que ele não entrou em partida decisiva e tal? É muito por uma questão de opção de jogo mesmo, mas a gente já conversou aqui. O Zubeldia adora o Marcos Antônio e há um entendimento que, em termos técnicos, em termos de capacidade com a bola no pé, o Marcos Antônio tem muita habilidade e, naturalmente, também ele roubaria essa função dentro do meio de campo do São Paulo, independente do esquema. O Zubeldia sabe das qualidades do Marcos Antônio, mas quer utilizá-lo, principalmente que ainda ele está abaixo fisicamente de outros, quer usar o Marcos Antônio em momentos específicos. Então, foi uma variação também, ele tirou tanto o Bobadilha para a entrada do Marcos Antônio, tanto o Luiz Gustavo para a entrada do Marcos Antônio. Fica aí uma outra dúvida também para a partida contra o Corinthians e também para as próximas que virão. Outra questão que a gente vai debater aqui é o retorno do Luciano. O Luciano deve voltar a ser titular contra o Corinthians. O Luciano que perdeu a vaga, né, no confronto contra o Botafogo lá na ida, né, foi uma das surpresas do Zubeldia para o confronto contra o Botafogo lá no Newton Santos. Ele continuou como reserva na volta. Durante, né, os dois confrontos contra o Botafogo, diante do Internacional, ele entrou, fez gol na avaliação da comissão técnica, ele teve uma boa atuação dentro de campo, não só o gol, e também no confronto contra o Botafogo foi a primeira substituição, né? Por volta de 35 minutos, ele tirou o William Gomes, colocou o Luciano para jogar. Até na minha visão foi uma ótima substituição, porque e era natural, o William Gomes ainda estava tentando se encaixar, e o Luciano já entrou no 220 e deu uma agressividade que o time precisava também, principalmente no segundo tempo, e aí o Luciano retorna ao time titular, e eu já tinha falado para vocês, né? Não existe qualquer tipo de atrito entre o Luciano e o Zubeldia. Quem pensa nisso está completamente fora da caixa. A relação de Zubeldia e Luciano é muito boa. É um dos jogadores que ele mais gosta, que ele mais acredita no potencial.
Então, o Luciano deve ter a oportunidade aí de retornar ao time titular contra o Corinthians. O William Gomes deve ser guardado aí para o segundo tempo, deve ser uma das primeiras opções. E aí fica a questão, da informação que eu tenho, até variaram. O Lucas pela direita, o Wellington Rato pela esquerda, e em alguns momentos eles variavam, mas o que mais ficou em campo, né, mais tempo, que teve mais minutagem, foi o Lucas pela direita e o Wellington Rato pela esquerda, o que na minha visão hoje também temos o melhor Lucas atuando pelo lado direito. E aí foi uma das questões também que o técnico Zubeldia trabalhou no confronto contra o Corinthians. E aí, como está a sua expectativa para esse confronto? Né? O São Paulo que vem aí de um baque da eliminação, o Corinthians que vem em ascensão, mas acredito eu até que o São Paulo tem totais condições de vencer, sim, por mais que tenha essa animosidade nova do Corinthians. Acredito que o jogo clássico é aquele famoso que iguala os desiguais. Trazendo um pouquinho aqui da Futebol Interativo, tá? Trazendo aqui o curso de especialização de mercado. Tem preparação física e recovery, né? Fisioterapia no futebol, enfim. Futebol Interativo é a maior escola hoje de futebol, tá? Tem diversos cursos, mais de 70 cursos, 35 especializações. Então, se você já tem a sua área, você é do marketing, você é da fisioterapia, você é do direito, você é do ramo da saúde, ou você conhece alguém que está tentando se recolocar no mercado de trabalho também, qualquer área, Futebol Interativo deve ter ali um encaminhamento para a sua área, para a sua especialização. Então, aqui está os depoimentos de quem participou do curso. E aí, essa semana, a gente está com uma coisinha bem legal na Futebol Interativo, que é o quê? Além dos 40% de desconto que você vai adquirir somente aqui no link da descrição, além dos 40% de desconto, a Futebol Interativo, após a conclusão do seu curso, você vai ser colocado no mercado de trabalho em um dos mais de 70 clubes que são parceiros da Futebol Interativo hoje, em até um ano. Caso isso não aconteça, o seu dinheiro vai estar de volta. Então, mostra como que você realmente não tem nada a perder ali. Porque ou você já sai ali desse curso com um emprego novo garantido em um dos clubes, ou você vai ter o conhecimento retornando o seu dinheiro de volta. Tá bom? Então não perca tempo, é o seu momento hoje de trabalhar com futebol e se especializar. Beleza? Bom domingo para todo mundo, bom jogo. Amanhã estaremos de volta às 7 horas da manhã para trazer um pouquinho dos bastidores deste jogo, algumas informações interessantes, tem algumas questões que a gente está apurando também para trazer na próxima semana. Enfim, tenham um bom domingo, aproveitem e que dê tudo certo aí no clássico para todo mundo. Beleza? Um abraço, até a próxima.